Bom, gente, nós temos que entender qual é a realidade dos fatos, tá? Eu, no auge da pandemia, eu tinha 36 casos internados e tinha uma procura de 100 a 110. Hoje a procura foram 10 pessoas procuraram, ontem 12. Há 3 semanas, é verdade que era 0 e 1. Houve um aumento do casos? Sim. Agora, quem interna? No hospital que eu mais trabalho, os colegas internam quando é um paciente que tem um problema oncológico ou tem um medo para fazer uma medicação na veia que ainda não é uma unanimidade essa medicação, dizendo que deixa a doença mais fraca. Mas o fato é muito simples. Se eu tinha uma procura de 120, eu estou com uma procura de 10, 12, 9, hoje foi 10, os casos não lotam hospitais. E as pessoas que estão internando, não estão internando com falta de ar. A grande maioria interna para fazer medicação, e aí raramente são pessoas que têm algumas doenças, que nem você pega uma gripe no idoso, ele tem mais chance de ter pneumonia, então você tem que ter mais cuidado. Tem 3 surtos aí, que ninguém fala dos outros: influenza, rinovírus e Covid. Qual dos 3 é o mais leve que a pessoa está pegando e está mais fácil? O Covid. A influenza derruba. Então, não é mentira que o Estadão está falando, se no hospital que eu soube que tem 50 casos internados, tem um entubado dos 50. Eu já peguei esses hospitais inteiros abarrotados de pessoas e com insuficiência respiratória. Você tem que analisar por que esse foi entubado. Geralmente são pessoas com patologias, são pessoas imunossuprimidas. Os casos... Eu estou tratando uma pessoa em casa de 95 anos. O meu sogro, a minha sogra, 88 e 86, estão tratando em casa. A minha sogra já ficou boa, o meu sogro pegou depois e ela está com uma dorzinha de garganta. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: nós temos que entender qual é o real problema. Primeiro, o vírus é muito menos agressivo. Falo com qualquer um isso. Quem falar que não é, que é etc., desculpa, ele não está vivendo a doença. Eu não precisei entrar com corticoide em nenhum desses novos casos, porque eu mando vir aqui no quinto, sexto dia, que é importante, pelo que a gente aprendeu com as outras, para ver se tem lesão no pulmão, aí eu entro com corticoide via oral, para ver se tem aumento de Dimirudê. Eu não paguei nenhum que aumentou o Dimirudê. Pode acontecer? Pode. Mas eu não peguei. Agora, como é que você vai comparar uma pessoa que nem eu, que tinha 36 casos e não tem nenhum, mesmo porque a gente trata desde o começo em casa faz tempo, aqueles 36 casos que eu internei, eu tinha já tratando, sei lá, uns 360 com remédio em casa. Então, vamos lá, devagar. Aumentou os casos? Aumentou. Ponto. Qual é o nível de aumento? É uma oscilação endêmica. As fatalidades continuam caindo? Continuam caindo as fatalidades. Por quê? Porque o vírus é pouco agressivo. E tem algumas explicações. Esses são os fatos. E por que ele é menos agressivo? Porque ele é uma variante mais fraca? É a Ou porque é a Ômicron. 8ª variante, a 9ª variante? Olha, essa sopa, até agora nem memorizo mais os nomes, se é a BB ou a B1.Q, virou uma sopa de letrinhas isso aí. O que o pessoal quer saber é se essa doença está causando o problema que me causou na Amazonense, lá atrás, quando a gente teve casos graves que eu tive que internar. O problema hoje é outro. Agora, lá atrás, quando dezembro, eu já tinha visto que a Ômicron ia ser menos agressiva, porque ela tinha mudado muito na proteína que agride. Ela tinha mudado demais. Ora, se a proteína que causa a doença mudou muito, eu deduzi naquela época que o motivo dos casos serem mais leves, quando eu conversei com o Shankara lá atrás, dos casos serem mais leves, esse motivo é porque mudou demais, ficou menos agressiva. O pessoal fazia previsões horrorosas, tiveram aumento de número de casos, uma barbaridade. Mas as fatalidades e as internações foram muito menores do que as mais agressivas. Tiveram 3 vezes mais o número de casos, com acho que 1/5 das fatalidades, porque a variante ficou mais agressiva, porque o que matava era aqueles coágulozinhos dentro do saquinho de ar, que é a unidade que faz a troca gasosa. A gente não viu isso mais. Nem eu estou vendo isso. Pode acontecer? Pode, mas isso é uma exceção, não é o que eu estou vendo. E outro, o número de casos, por quê? Vamos observar, por que é 1/10 do que já foi? Essa nova, por que é? Ela mudou e ela escapa da resposta imunológica prévia. Ela escapa, mas é de todo mundo não, porque eu não peguei até agora, tô
Tô tratando gente direto e depois do 5º dia de sintomas já pode sair sem se preocupar em contaminar terceiros. Isso já é assim, já faz um tempo, norma do CDC, e porque sem sintomas não transmite. Então, o que acontece? O vírus hoje é muito menos agressivo, porque a proteína que inflama menos, e ele pode provocar uma bronquiolite, e o que a gente vê sim é verdade. Eu vejo sinusite no jovem, bacteriana, pós esse vírus, e no idoso, e até algumas pessoas mais jovens, vem pneumonia. Mas aí você trata com antibiótico. Tá certo? Então, outra coisa, o pessoal fala de máscara. Não existe necessidade de medidas emergenciais se não existe congestão de hospital, se não existe aumento de fatalidade, as fatalidades estão caindo. Então, você até vê que é um vírus que nem os outros, que a gente nunca usou máscara, que ele vai se transmitindo e as pessoas vão se imunizando. A grande maioria dos brasileiros já está imune àquelas anteriores. Mas ele dá um reforço na imunização. As pessoas pegam 2, 3 dias, uma dorzinha de garganta. Algumas pessoas que nunca tiveram a doença passa como se fosse o trator. Agora, as pessoas, tanto vacinadas ou não, estão se contaminando. 4 doses de vacina estão se contaminando. Só que o Covid dos 3 é o que está me dando menos trabalho. Ah, por que interna? Tem pessoas com comorbidade. Agora, por exemplo, no hospital que eu trabalho mais, tem 6 casos internados. 3 internaram bem, só para fazer a medicação, que não é uma unanimidade, eu não acredito que traz benefício, então não acho que vale a pena internar, mas isso é uma coisa que pode variar de colega para colega. Eu não acredito nesse medicamento. Não é que eu não acredito porque eu sou, é porque eu vi, estudei e vi os estudos mostrando que, na minha opinião, não vale. Mas o pessoal interna para isso. E tem outros 3 que estão lá internados, porque ficou um pouquinho mais sério, mas tudo com um cateterzinho. No outro hospital da frente, tinham acho que 20 casos internados, desses 25, tinham os 3 entubados, mas eram pessoas idosas e estavam com uma pneumonia em cima, que pode acontecer um idoso que pega uma influenza. Então, aquele terror que a gente viveu, não está vivendo mais. E lembre-se, tem tratamento. Ficou com Covid, eu, por precaução, estou avaliando o paciente no 5º dia de sintoma, estou tratando como eu sempre tratei, não estou precisando dar a segunda fase. Então, quer dizer, estou vendo gente de novo, coitado, né? Traumatizaram a humanidade, andando com máscara ao ar livre. E tem vários estudos, eu fiz um levantamento agora, vários estudos. Essa questão da máscara é muito pessoal, porque eu tenho visto, por exemplo, o motorista de Uber que está usando máscara, e tenho visto motorista, eu vi outro dia uma moça, o carro do Uber parou, emparelhou com a moça estava sozinha dentro do carro dela, dirigindo o carro de máscara. Mas então, coitado, isso é uma escolha dela. Não, mas aí tem aquela psicose que a gente descreveu no Direto ao Ponto, quando você me entrevistou junto com Augusto e companhia, é aquela psicose em massa. E naquela época eu nunca me esqueço que eu estimulei uma psicose para a gente defender a nossa liberdade, para as pessoas se sentirem fazendo parte de alguma coisa, porque com argumentos não adianta. Então, o que acontece? Eu fiz um levantamento, eu pedi para o Francisco Cardoso, me mandou 5 trabalhos, fizeram um compilamento de todos os estudos de máscara. O melhor deles foi o que foi publicado em 2021, acho que foi em outubro do ano, mostrando que não teve muito impacto na reflexão no uso das máscaras. Aí, bom, não teve impacto, então vamos tentar explicar esses fatos. É muito simples, porque as pessoas usavam máscara de pano, as pessoas se contaminavam quando estavam mais no seu ambiente familiar, que não estão usando máscara. Aquela máscara N95, ela poderia até proteger, sim, mas enquanto as pessoas tinham acesso à N45? Tinha gente que já estava fazendo máscara com estilo, colorida, não sei o que, e não resolvia nada. Então, quer dizer, era uma coisa psicológica a mais. Então, tem vários estudos que mostram hoje que, analisando o custo-benefício, para as crianças, por exemplo, elas desenvolvem o sistema neurológico vendo a expressão facial. Isso dá um retardo, porque você conhece uma expressão de sorriso, de bravo, de mau humor, porque você aprende ao longo do seu primeiro contato. Então, isso atrapalha. Então, hoje, aí agora já é minha opinião pessoal, eu explico por quê. Hoje, considerando o nível de gravidade da doença, considerando as consequências que foi deixar todo mundo de máscara, porque você fica respirando, o cara não troca a máscara, também você cria alguns processos infecciosos também. Ninguém conta isso. Então, no presente momento,
a máscara, considerando os estudos que a gente leu, ela não traz muito benefício. Ela pode ter um impacto político, nós estamos tomando as medidas para proteger a população. Só que você não protege a população com a máscara desse jeito. Sabe como é que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar, se você está doente, está tossindo, você fica em casa. E se for sair, aí sim você que está infectando usa uma máscara. Os assintomáticos, não tem sentido usar máscara hoje. Então, isso eu fiz baseado no levantamento de estudos. É, no mínimo, controverso. Então, você tem que analisar prós e contras. Então, gente, eu queria tranquilizar quem está assistindo a gente, porque eu não estou vendo aquela escalada epidêmica que foi. Parou no máximo de 14 semana passada e fica 12, 9, 10. Nos pronto-socorros do hospital que eu frequento, está aparecendo o que é bastante, mas antigamente era 130 por dia. Mas são 30 pessoas positivas sem doença significante. Por que isso? Explicação. Nós passamos por 3 surtos. Quem pegou a doença tem célula de memória, é a nossa explicação. Essa célula de memória ela vai reconhecer um monte de proteínas comuns nessa nova variante. Então a doença fica mais fraca. Outra explicação é que a Ômicron já veio mais fraca. Então, enquanto for variante de SARS-CoV-2, a humanidade já passou, nós aqui no Brasil, inclusive para a amazonense, que foi muito agressiva, essa me deu trabalho. Nós já passamos e quem venceu desenvolveu uma resposta imunológica. Lembra no meu tempo, quando eu era criança, eu sei que as meninas, uma pegava a rubéola, as coleguinhas minhas iam todas pegar a rubéola junto para desenvolver uma imunidade duradoura, para não ter rubéola na gravidez. O sistema imunológico não mudou de 60 anos atrás, continua igual. Ele desempenhou uma resposta para a grande maioria das proteínas, Ledinha. Então, quer dizer, eu quero acabar com esse pânico. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!